O creio da Igreja é uma declaração de nossa fé em Deus e no que Ele nos revelou. Algumas passagens bíblicas nos ajudam a entendê-lo melhor. Em Mateus 11, versículo 25 ao 27, Jesus fala sobre como Deus se revela aos pequeninos. Isso nos ensina que a fé não depende do nosso conhecimento ou status, mas de um coração aberto e sincero. Quando buscamos a Deus com humildade, Ele se mostra a nós de maneiras profundas e significativas. No Evangelho de João 10, versículo 27 ao 30, Jesus se descreve como bom pastor. Ele diz que suas ovelhas ouvem sua voz e são conhecidas por ele. Isso nos lembra que temos um relacionamento pessoal com Cristo. Ele cuida de nós e nos guia, e podemos confiar que estamos seguros em suas mãos. Em João 14, versículo 15 ao 21, Jesus promete enviar o Espírito Santo para nos confortar e guiar. Isso é uma grande bênção. O Espírito Santo está conosco todos os dias, ajudando-nos a viver nossa fé e lembrando-nos das verdades que professamos. Essa promessa nos dá força e coragem em nossa jornada. Portanto, ao professarmos nosso creio, somos chamados a viver com humildade, a confiar no amor de Deus e a reconhecer a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Esses elementos juntos nos ajudam a crescer em nossa fé e a ser luz para os outros. Em João 10, 27 ao 30, Jesus fala sobre a relação íntima com suas ovelhas, enfatizando que elas ouvem sua voz e estão sob sua proteção. Então devemos confiar em Cristo, sabendo que Ele nos guia e cuida de nós. E em João 14, 15 ao 21, Jesus promete o Espírito Santo aos que o amam e guardam seus mandamentos, destacando que amar a Deus implica em viver seus ensinamentos. O Espírito Santo nos ajuda a discernir como praticar esse amor no cotidiano. Essas passagens nos ensinam que a verdadeira sabedoria cristã envolve ouvir a voz de Jesus e seguir o Espírito Santo, vivendo em amor e compaixão e nos convidando a ser luz no mundo. A primeira imagem que pensamos de Deus é porque é aquele que cria tudo, não é verdade? É o início de tudo. Criador. Sem unha? Alguém tem unha? Pode ter unha. Primeiro precisa conhecer, porque o Filho foi o único que revelou o Pai, não é? A revelação. Revelação, não é? Então vamos lá. Revelação. A palavra que você já colocou ali. Já pensei já, Gabriel. Ui, quem tá com ele? Foi revelado por quem? Pelo Filho. Filho. Jesus revela o Pai a nós. Ninguém ia conhecer o Pai se não fosse o Filho nos apresentar. Esse é o meu Pai, esse é o teu Pai. Porque ele também não é egoísta, né? Deu o nosso direito à filiação também. E quem faz essa verdade acontecer para nós é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Igreja? Quem falou? É a igreja, não é? Os dois encontros passados nós vemos, a igreja. A igreja tem embasamento, tem procedimento, tem raízes. Então vamos lá. Sim. Jesus não fala no texto que ia batizar e fazer discípulos em todo o mundo. Então, fazer discípulos Então a igreja só ganha vida orando, e o que leva a gente a orar? Qual o sentimento? De acreditar. Acreditar, a fé, né? A fé é que nos faz professar o creio. E o creio que nós estamos vendo hoje é o número 1, a primeira parte do creio, que é sobre as três pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Vamos usar os três sentidos, tá? Da visão, do olfato e do paladar.
A gente refletiu, né, os nossos sinais vitais, a nossa pulsação, a gente percebeu que o nosso sistema nervoso está trabalhando em perfeito estado e refletimos que Deus está presente em cada um desses lugares e por isso a gente crê. O que ele fez com o pão? Ele só ganha sentido se o pão for partilhado, né? Creio em Jesus Cristo porque é capaz de partilhar o pão, não é? Ensina a compartilhar com o próximo, sabe? Tem que ter ideia. Vocês acreditam no que ele falou? Acredito, né? Olha o tamanho. Jesus para nós foi. Jesus foi crucifixo em que ele derramou sangue, sacrificou para a nossa humana, mostrando que ele nos ama. Pega lá. Parte do pão e do sangue do corpo. Tá, então vocês recordam aí em cada momento por que isso foi tão forte. Por que lavar pé foi tão forte, por que partir o pão foi tão forte e a aliança do sangue, né? Porque Jesus ensina a compartilhar, a não se botar em posição superior ao outro. Ele ensina que a gente tem que ter essa posição de igualdade um com o outro. E é isso aí. E você não lava pé? Hã? É no lava pés? É lá na pé. Legal. Não cabe. Tá quentinho, né? Não. Porque creio no Espírito Santo. Teve aquele encontro lá na catedral que muitas poucas pessoas foram, mas quem foi vai relembrar. A gente vai passar aqui a luz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a luz, é o Jesus depois que ele renasceu. Então a gente vai ficar aqui. Vem, Pedro, por favor. Calma, ele muito frente para o outro. Isso, vai de frente para Eloá. Você de frente para mim. E aqui a gente vai passar a luz do Espírito Santo para o outro. Isso. Receba a luz do Espírito Santo. Aquela que no batismo eu recebi. Receberei. Também, né? Receba a luz do Espírito Santo, aquela que no batismo recebi. Receba o Espírito Santo, aquele que um dia no batismo recebi. Receba a luz do Espírito Santo, aquela que Um dia recebi no batismo. Receba a luz do Espírito Santo, aquela que no batismo um dia recebi. Receba a luz do Espírito Santo, aquela que um dia no batismo recebi. Pronto. É isso, por isso que nós devemos crer no Espírito Santo, porque ele é a luz, ele é a forma de Deus depois que ele ressuscitou. Uma delícia, velho. Adoro. Não se esqueça. Aqui o copo representa cada um dos crismandos, que vão receber dentro de cada um deles a Trindade Santa, representada água com gás, e depois vai receber outra mistura para saborear, e daí eles vão descobrir qual das três realidades representa melhor o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso dentro da realidade água, o gás, que não é visível,
e depois vai ser acrescentado o suco, que é o sabor, e também a açúcar que já vem adicionada. Todas essas 4 realidades, eles, na opinião de cada um, vai descobrir qual para eles representa melhor a presença das 3 pessoas da Santíssima Trindade no material oferecido, que é água com gás, o suco, que já vem adicionado de açúcar. Daí então é a experiência da água, que é visível, o gás que é invisível. Eles fizeram o experimento do sabor, tanto da água, somente da água com gás, depois fizeram o experimento do suco já com adoçante. Então aqui fizemos a experiência. Primeiro a água, que é transparente, dá para ver o eu no fundo do copo, ou seja, cada um se enxerga na profundidade do ser, porém na realidade do experimento da água com gás apenas, isso usando o paladar. Depois a gente adicionamos o suco já com açúcar. E daí o eu já não aparece mais. Isso para mostrar que quando a pessoa já está feita a opção, na profundidade de fazer a vontade do Pai, na pessoa da Trindade Santa, o eu desaparece e quem aparece agora é a presença da Trindade Santa, para fazer assim a vontade do Pai acontecer na vida de cada um. Aqui trabalhamos os sentidos da visão, do paladar e do olfato, porque também implica cheiro daqueles que servem a Deus. É como se fosse o perfume de Deus exalando em cada um. E isso fizemos através da essência do suco de uva. E trabalhamos também para eles reencontrar o que melhor representava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na realidade água, gás, sabor e açúcar. Aqui eles fizeram um experimento e cada um descobriram o que melhor para cada um deles representava a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso trabalhando o creio, nas 3 pessoas.